sabia que os obsessores eles não conseguem atacar a gente do nada, que a gente precisa ter pensamentos ou emoções negativas para a gente ser atacado? É como quando se a gente fizesse isso, a gente abrisse a porta e permitisse que esses seres ataquem a gente. E se a gente for bem honesto e parar para pensar, quantas vezes por dia a gente não tem maus pensamentos, más emoções? Porque é uma coisa normal a gente ter em algum momento maus pensamentos e más emoções. Isso não significa que a gente não seja elevado, que a gente não tem espiritualidade. E até mesmo os iluminados também têm esses pensamentos ruins e sentimentos ruins. Então a gente não deve buscar não enxergar isso e não sentir isso, mas sim assumir e enxergar o que a gente faz, que é ter esses pensamentos e sentimentos ruins. Os obsessores, eles ficam muitas vezes na espreita, esperando a gente ter esses pensamentos e emoções negativas, para quando chegar na hora eles atacarem a gente. Porém, muitas vezes quando a gente busca socorro numa casa espiritual, uma ajuda, seja da religião que for, a gente não pode esperar que a casa faça tudo pela gente, mas a gente tem que tomar as iniciativas, as ações corretas para que a gente se liberte das obsessões, né? É tipo um tratamento espiritual. A gente tem que fazer o que é proposto pela casa e buscar nossa evolução, nosso autoconhecimento, para a gente conseguir se libertar da obsessão. Porque o que adianta a gente se livrar da obsessão e com o passar do tempo vem outro obsessor e outro e nunca acaba? Além do que, tudo que acontece na nossa vida acontece para que a gente tenha um aprendizado, que é o autoconhecimento, a evolução espiritual. Então a gente precisa desse aprendizado para nos libertarmos das obsessões, para mudar nossa vida. E no final das contas, tudo isso foi bom, aconteceu por um bem maior, que é para a gente evoluir e se autoconhecer. E tudo que acontece de ruim traz uma coisa boa. É importante a gente entender isso, para a gente não ficar revoltado e não achar que a gente é vítima da vida, né? Nos locais espirituais existem o que? As entidades de direita e de esquerda. Só que as entidades de esquerda elas são muito temidas e confundidas com seres das trevas, que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. As entidades da direita elas atuam no nosso positivo e podem atuar também no nosso negativo, fazendo limpeza, mas quem é mais especializado em limpeza e em beneficiar a gente, nos libertando do negativo, são as entidades da esquerda, porque elas têm uma facilidade de atuação do lado negativo, mas não com ações negativas, com ações positivas, nos limpando, nos libertando, nos aconselhando, trabalhando na especialidade que é a limpeza, né? Que é lidar com o nosso negativo e com o negativo que atinge a gente. São entidades positivas, trabalhando para o bem e fazendo o bem. E nos libertando do que é ruim. Então, não tem nada de errado nisso. Eles são os policiais do plano espiritual. São eles que intervêm quando a negatividade atinge a gente. E a negatividade só atinge a gente por causa do nosso negativo também. Eles trabalham nisso pra gente o quê? Pra gente deixar de ter essas negatividades, de ter essas portas abertas, de abrir essas portas pros obsessores, pro plano espiritual inferior, para que a gente sofra ataques, né? Eles vêm para acabar com isso. Mas a gente precisa não é só se limpar, mas fazer o que a casa fala que a gente tem que fazer. Não é só tomar o banho, mas é a mudança interior que vai libertar a gente dessas situações de receber ataque espiritual. São pessoas que, pelo amor a gente e aos seres, eles atuam no negativo nosso. Não que eles sejam negativos, eles não são negativos, eles são positivos. E eles exercem esse trabalho para nos beneficiar e beneficiar quem puder, ajudar também os obsessores a irem para a luz. Muitas vezes a gente é atacado por uma entidade,
Mas outras vezes a gente é atacado por muitas entidades. E isso geralmente acontece quando a gente é magiado, quando a gente recebe demanda para atacar a gente. Mas em qualquer um dos dois casos, seja na obsessão ou seja na magia, a gente precisa ter pensamentos e emoções negativas para deixar, para que o obsessor consiga atacar a gente, né? As entidades contrárias a nós, que elas consigam atingir a gente. E muitas vezes em momentos de raiva a gente pensa mal dos outros, né? E muitas vezes em momentos de raiva a gente pensa mal dos outros e tem sentimentos negativos pelos outros. O que a gente não pode fazer em hipótese nenhuma mesmo, é pedir ajuda para os seres negativos, para os espíritos que não estão na espiritualidade, né? Porque eles vão fazer o que a gente está pedindo, mas depois vem a cobrança. E na cobrança eles podem pedir para a gente qualquer coisa. E pode ser coisas terríveis e que vão nos prejudicar muito se a gente fizer. Então o melhor é a gente nunca pedir ajuda para os seres negativos, mas só para os positivos, para as entidades da luz, que não vão cobrar nada da gente pelo que eles estão fazendo. Eles fazem o serviço de graça, por amor, pelo nosso bem, pelo bem de quem eles puderem ajudar. E eles vão ajudar quem estiver envolvido nessas situações. Deus não criou a gente para odiar e para fazer o mal dos outros. Ele criou a gente para amar. E é nesse sentido que a nossa vida vai dar certo, que nossa vida vai para o bem. E o bem é sempre melhor que o mal, né? O mal não é nada comparado ao bem. Mas o que acontece, né? Que as entidades negativas, elas não reconhecem o bem. E que o bem é melhor, senão elas iriam para a luz, né? Mas não, né? Elas têm essa dificuldade de visão, que é reconhecer o lado da luz, que é muito melhor. E é o que as entidades da esquerda vão fazer. Muitos vão dar oportunidade para esses seres irem para a luz e se melhorar. Mas como esses seres não buscam a luz, e quando esses seres negativos eles falham nas missões deles, eles vão se dar mal lá. Eles vão apanhar, vão sofrer, vão fazer eles penarem muito, né? E é nessas situações que eles vão para a luz. Por quê? Porque se eles não conseguirem executar um trabalho, por exemplo, uma demanda de fazer mal para vocês, se eles não conseguirem, eles vão sofrer uma penalidade lá embaixo. Eles vão apanhar, vão sofrer, vão fazer várias coisas para ele pagar por não ter conseguido realizar esse trabalho. É aí que a luz entra e dá a oportunidade desses seres irem para a luz, trabalharem para a luz. Pois de outra forma, eles não iriam para a luz, porque eles não reconhecem que a luz é melhor que a escuridão. Eles não conhecem a luz, só conhecem a escuridão. Então eles acham que estão bem como estão e não vão procurar melhorar, uma vida melhor. Muitos seres que estão na negatividade, no mal, eles não sabem que o bem é melhor. E por isso eles permanecem na negatividade. E não querem saber da luz. Mas é nesses momentos que a vida deles pode mudar. Que eles irem para a luz, eles vão começar a perceber que o que as más atitudes fazem traz resultados ruins para eles, que são os karmas negativos. E ninguém quer sofrer. Então a luz é sempre muito melhor que a escuridão. Não só por isso, mas porque só na luz a gente pode ser feliz. Na escuridão, os seres da escuridão, eles não gostam da felicidade, eles não gostam dos sentimentos positivos. E os sentimentos positivos só existem na luz, pois só na luz a gente gosta deles. Muitas pessoas em momento de raiva, quando são prejudicados, eles rezam e pedem para que o outro se ferre, o outro que eles estão com raiva, que, né, muitas vezes pede para o outro sofrer, ou até coisas pesadas para o outro. E jamais, isso é um erro tremendo, porque as entidades das trevas, elas vão fazer esse trabalho, só que elas vão fazer isso visando que você devolva o favor que elas estão fazendo para você. Então elas podem te pedir, como a gente falou, né, qualquer coisa, e você vai ter que fazer. Então nunca é conveniente você fazer o que as trevas querem.
a gente deve buscar ajuda somente na luz. E a gente pode não conseguir, dependendo do momento que a gente está passando, que a gente tem que sofrer, o que a gente tem que sofrer. E a gente tem que confiar na luz, que é o melhor pra gente. Mesmo que a gente esteja em sofrimento, que é o melhor pra gente, o que a gente tiver que passar. E a luz nunca vai abandonar a gente, então sempre vai existir um caminho de autoconhecimento, alguma coisa para a gente conseguir se libertar do que está acontecendo de ruim com a gente, seja com as obsessões que a gente esteja sofrendo ou com o que a gente esteja passando de ruim na vida. É só assim que a gente se liberta do ruim. Porque se a gente não se libertar, se a gente não se libertar do ruim da forma correta, ele vai acontecer de novo e de novo e de novo, seja nessa vida mais para frente ou nas próximas vidas. Então é muito bom a gente se libertar do ruim. O que a gente tem que passar, não tem jeito, a gente tem que passar. Mas é importante que a gente trilhe o caminho do positivo e não se acomode achando que a luz tem que fazer tudo pra gente. Por que não? A gente tem que fazer a nossa parte também para conseguir nos libertar dos problemas que a gente esteja passando, dos sofrimentos que a gente esteja passando. A vida sempre exige isso, evolução espiritual para a gente. E quanto mais a gente evoluir, melhor vai estar a nossa situação perante a vida. É sempre importante a gente agir de forma positiva para não atrair karmas ruins para a gente. Assim como fazer as coisas conforme a luz dita que tem que ser, né? E não conforme as trevas, muitas vezes na facilidade e na ânsia da gente se libertar de um problema, a gente se enrosca mais ainda. Então, pessoal, é pra gente aceitar as emoções e os pensamentos ruins que a gente tem e tentar melhorar sempre, enxergando as coisas negativas em nós, nossos erros, e o que a gente faz cometer esses erros, né? Que são nossos defeitos, nossas negatividades. E é assim que a gente evolui. E evolui muito bem se a gente aceitar esse tipo de coisa. E enxergar e mudar também. Tudo acontece por um motivo. E o maior motivo de todos é a nossa evolução, que é o que vai levar a gente para uma felicidade muito grande. Se a gente conseguir o Nirvana, né? Se a gente tiver uma vida baseada em amor, não em ódio, mas tiver uma vida sempre perdoando os outros, é sempre uma atitude muito positiva. Muitas vezes é difícil a gente engrenar nesse lance de perdoar os outros, de fazer o bem, de se transformar, porque a vida muitas vezes ela ensina que quem faz o mal tem que se ferrar, que quem faz o mal pra gente, a gente tem que sentir raiva, quando na verdade o que realmente traz resultado é o perdão para nossa evolução espiritual e para nossa paz interior, ou até mesmo para a gente não desenvolver uma doença, porque emoções negativas e pensamentos negativos, eles muitas vezes geram doença. E então é isso, pessoal, para a gente seguir um caminho de evolução, a gente aprender a reconhecer como bem as entidades que atuam que atuam positivamente, transformando as negatividades em coisas boas, as entidades que a gente chama de esquerda, né? Que são as entidades que ajudam na nossa negatividade, fazendo a gente deixar essa negatividade, nos protegendo contra coisas negativas e ruins, entendendo que isso é um trabalho do bem, e é um trabalho que beneficia a gente demais. E que sem esse trabalho a gente ia se ferrar, porque a gente só ia receber as coisas negativas sem poder se libertar delas. Então é isso, pessoal. Evoluir nem sempre é fácil, mas é sempre o melhor a se fazer. Como sempre aqui no site, a gente deixa para cada texto mandá-las para a gente se autoconhecer enquanto a gente assiste os vídeos. E se você quer fazer esse trabalho de receber informações espirituais e se autoconhecer nesse processo, se inscreve no canal e, se quiser, ativa o sininho para você receber todas as novidades de vídeo que a gente coloca na internet, né? Fora isso, no site a gente tem muitos textos e treinamento para atingir o Nirvana e para atingir o autoconhecimento também, no site espiritualismo1.com.br. Então, pessoal, vou deixar aqui para quem se interessar, um chamadinho para o centro que eu frequento, né?
do trabalho de limpeza com os guardiões, para quem quiser se trabalhar e fazer limpeza e ser aconselhado para realizar o trabalho que a gente está falando aqui no site, né? Um local que faz esse tipo de trabalho positivo, que é o centro que eu frequento, um lugar maravilhoso, que só faz o bem, que fica em São Paulo, no bairro do Jabaquara, na rua Professora Peiju Gonzaga, no número 725. E nesse local, quase sempre, né, exceto que exista alguma mudança nos horários, toda a terceira semana do mês, de segunda e quarta, faz trabalho de limpeza espiritual com os guardiões da luz. Geralmente entre 7 e 8 horas a gente distribui senhas e às 8 a gente começa o atendimento. Pelo menos de quarta-feira a gente tem atendido começando às 8 e de segunda às vezes demora um pouquinho mais. E como se despede um amigo que eu gosto muito dessa casa espírita? E como se despede? E fiquem com luz, seres de luz.